Olá! Chegando aqui, hoje a gente tem um papo com a Kátia Calaça. Vamos falar sobre bonecas e criatividade, sobre processos criativos. Vamos bater um papo bonequeiro raiz hoje. Quem já conhece a Kátia? Quem já segue a Kátia Calaça já tem tempo. Hoje eu estou maquiada, olha só. Minha filha que fez. Na verdade, eu estava gravando vídeos pro curso. E aí, né, gente? Vocês não merecem me ver moída, acordando inchada. Vocês merecem me ver bonita. Então, me preparei para vocês. As alunas do curso, claro. Vocês que não vão fazer o curso vão aproveitar e ver essa minha imagem também muito bonita agora. Porque vocês também merecem. Bobeira. Esperar entrar, esperar o Instagram avisar as pessoas, esperar as pessoas ouvirem, verem que a gente tá aqui. Esperar a Kátia aparecer. Demora um pouco, né? Ele tem uma demora e um delay, que a gente tem que... Tipo forno de bolo, né? A gente vai assar o bolo, tem que ligar o forno meia hora antes pra aquecer. É o Instagram. A gente vai fazer uma live às 4, tem que botar uns 10 minutos aí aquecendo pra ele avisar as pessoas. Porque senão ninguém sabe, né? Ninguém viu. Nem a Kátia que tá esperando já recebeu. A Kátia recebeu agora. É muito lento esse bicho. Mas vamos lá. Vamos papear sobre bonecas. O pessoal tá chegando, vamos esperar um pouco. Hoje eu gravei muitos vídeos pro curso novo. Aliás, de aproveitar já e lembrar que as inscrições vão até o dia 10 do curso novo. Tá lá no site. É um programa, o Reconexão Manual. O primeiro curso é o Eu Existo. Eu Existo, tá lá. A gente nesse curso é uma inovação, é uma coisa diferente que eu fiz. Não é um curso só técnico de boneca. Junto da parte técnica de boneca, a gente vai aliar também umas reflexões sobre a vida, sobre o nosso momento, sobre o que faz parte da gente, o que serve, o que não serve. Tem um pouco de autoconhecimento no meio também. Porque, para mim, o fazer manual aliado com propósito é campeão, é muito bom, porque te coloca em outro momento, né? Te desliga do mundo e te faz focar em você, te faz focar no presente. Então é uma oportunidade muito boa a gente pegar esse momento do fazer manual e anexar um pouco de reflexão a respeito da gente mesmo. Então a ideia é você construir uma boneca enquanto reconstrói você, assim, tem uma... Parece ser uma coisa meio lenta, mas não é não. É bem legal, é bem leve, é bem tranquilo. É um papo mesmo. A gente vai bater um papo e vai bonecar. Olá, Adriana. Deixa eu pegar a Kátia. Estou bem bonita. Oi, Fabia. Deixa eu aumentar o volume. Eu ouvi a Kátia, agora estou ouvindo. Oi, Pronto. Olá. tá me vendo? Tô te vendo, tô te ouvindo. Ai, que jóia. Deixa eu achar um filtro aqui bem lindinho para eu ficar também clarinha aqui, porque senão fica tudo meio escurinho. Tá legal na Tá, tela? tá ótimo. Tá, Tá beleza. bem É legal. porque no outro dia eu fiz uma live com a Lu e eu fiquei igual as velhas, assim, metade para cima, para baixo, partida foi uma loucura. Sei. Às vezes eu fico assim também, eu passo a live assim. Não Eu a foi assim live aquela inteira. coisa. E aí eu não estava vendo, para mim estava legal. Fabi, super obrigado, muito feliz de estar aqui com você mais uma vez nesse Papo Delícia, no ponto de conexão que a gente tem, que é a bonecaria, que é essa manualidade, que tá gerando, né, a fofura e criando possibilidades. Assim, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com você. Né? Você sabe que a gente tem muitas coisas ainda para fazer, a gente faz menos do que gostaria, né? Por conta A gente faz dessa. muito, né? A gente Não, faz muito. A não, nossa concordo. expectativa também é lá no céu, né? Não, pois é, a gente está sempre com essa ânsia do gargalo de querer coisas e fazer coisas e criar essas conexões e essas redes, mas a gente é uma só, tem que dar conta da vida. E eu estou numa vibe assim super desacelerada, tentando, né? Porque eu sou super pilhada. Então chega uma hora que você tem que realmente Sim. ressignificar tudo para poder dar conta da vida, senão a gente vai entrando num fluxo que não é legal nesse momento que o externo ele está muito carregado, né? Então a gente acaba Tá. se impregnando também
desse movimento que não é bacana. Então, essa urgência, essa necessidade do tem que ter. Eu estou tentando dar uma respirada no saco, mas é difícil, né? Porque a gente quer muito, a gente quer fazer muita coisa, né? Eu tô, sabe, pipa voada? Que aí o vento vai levando e vai fazendo, e vai. Eu tô no meio do furacão, assim, fazendo um milhão de coisas também ao mesmo tempo. Mas já tô olhando lá na frente e falo assim, caramba, em algum momento isso tem que parar, né? Porque o controle eu já perdi faz tempo já. Eu só tô tentando manter a sanidade. Não, manter a sanidade eu acho que é uma coisa assim, que eu tô até fazendo uma coisa meio paradoxal, que é tentar manter a minha sanidade ainda louca, né? Porque pura você não está dando conta da vida, não. Então, assim, deixa a loucura comigo para a gente poder entender algumas coisas que elas são, assim, absolutamente... não tem como, não tem nada que te explique, que te dê lógica para algumas situações que a gente está vivendo, né, Fabi? Então, eu acho Assim, se a assim gente que... for olhar para fora, for olhar para a política, for olhar para o Brasil, for olhar para a nossa situação, Eu tá falo enlouquecedor. no âmbito geral mesmo, né? Uhum, Eu falo no âmbito até bem senso comum. A gente, como pessoa, deu meio ruim. E, assim, é preciso entender o que está acontecendo com as relações, com as pessoas e com a gente uhum, mesmo, né? Para poder botar ali as coisas no trilho. E quando você me chamou e colocou a pauta da questão da criatividade, eu achei fantástico, porque eu acho que é uhum. através, eu acho, não tenho muita certeza, que é através Sim. da arte, através da manualidade, através dos ressignificados, é que a gente vai conseguir reinventar esse mundo. Claro que a gente agora está ali no meio da confusão, a bomba explodiu e ela está assim, foi uma coisa global, então é o mundo inteiro que está passando por isso, e toda mudança de paradigma, ela gera isso, né? Ela gera esse medão, tá todo mundo morrendo de medo. Gente, olha, a Fabi está rodando aqui para mim, não sei se ela tá valendo, uma hora que você começou a rodar aqui para mim. Verdade, para mim, você não tá. Você tá ficando meio nublada. Eu estou num Mas lugar que não é muito legal e a gente vai estar aqui no limite da minha então internet. vai ter um pouco desse baixa da qualidade aí, mas a gente está te ouvindo bem, então o áudio está vindo, então tá tranquilo. Beleza, então, porque você está fragmentando e eu estou num lugar realmente com um pouco de deficiência, eu estou no 4G do celular, que às vezes ele vai para o 3G, 2,5, aí ele chega Sim, no 2, ele vai pro sinal enfim, de fumaça. ele vai dando, ele vai falseando. E aí, deixa eu voltar ao papo lá da criatividade, que eu acredito que essa mudança de paradigma que a gente está no mundo dá esse medo e dá essa grande confusão. E a arte, ela vai realmente libertar a gente em todos os sentidos. Eu acredito nisso com muita força. E quando a gente fala de criatividade, né, a gente fala de novos negócios, novos modelos de trabalho, mudou tudo. E a gente está se ajustando. E aí eu fico muito feliz do lugar que a gente já está nele há algum tempo, né, Fabi? E que antes era uma aberração, hoje a gente está muito contemporânea e muito nova, né? Eu vi o curso que você lançou de reconexão, é exatamente isso, a gente vai se reconectar com todas essas questões que parecem que elas são antigas, mas elas estão atualíssimas, né? Porque todas elas fazem parte dessa nova maneira de transitar no mundo. E a criatividade é, assim, o norte, a bússola que vai colocar a gente num lugar realmente, e vai elencar para um lugar realmente bacana. Uma coisa que eu acho legal trazer aqui, quando você deu a pauta, e assim, o papo com você sempre é muito frouxo, muito solto e muito fluido, né? Isso é muito prazeroso, porque a gente não faz uma coisa certinha, porque vai borbulhando e vai trazendo muita coisa legal. E a criatividade é exatamente isso, né? Porque toda vez é uma frase que eu ouço com muita frequência, eu não sou uma pessoa criativa. Não, você é muito criativa, mas eu tenho zero criatividade. E, na verdade, isso é um mito, né? Porque criatividade não é um dom, não é um lugar especial que poucas pessoas podem alcançar. Não existem os escolhidos. Exatamente, não existe nada de escolhidos e de selecionados e de pessoas especialíssimas. Você pode até se tornar uma especialista, né, em criatividade,
mas é muito trabalho, é exercício, é prática e é a Sim. constância do que você está se abastecendo. Então, assim, todo Uhum. mundo é criativo, todo mundo é convidado a entrar nesse mundo criativo. E se você traz a criatividade para o teu dia a dia, você consegue ser uma pessoa muito mais solta, muito mais fluida nas tuas resoluções de sair Sim. de uma saia justa, de Uhum. ter um time muito mais acelerado e rápido para poder estar transpondo o que te vier pelo caminho. E hoje ser criativo é uma necessidade, né, Fabi? Porque Sim. a gente está precisando realmente ter essa agilidade de transformação. Não é nem velocidade de criação, é de transformar o que está à nossa volta. E, na Uhum. verdade, quando você trabalha e ativa e atiça a tua criatividade, você passa a olhar o velho e criar um novo em cima do velho e ressignificar o que é velho, né? É você ter Sim. um olhar diferente. Então, quando você começa a usar o teu olho para ressignificar e olhar de novo, e de novo, e de novo, você começa a exercitar a tua criatividade, né? Então, tem muita coisa bacana para a gente poder tá Sim. trabalhando em cima desse desenvolvimento de criatividade. É. As Porque quando pessoas, eu elas falo têm isso, as pessoas ficam sempre assustadas. Sim, elas têm Fale. o hábito de associar a criatividade a uma necessidade mesmo artística. Parece que só um artista precisa ter criatividade, quando não. O ser humano, ele é criativo e precisa exercitar a criatividade, que ela se opõe ao reativo, né? Você normalmente reage às situações de um jeito muito primitivo, que é muito ligado à violência, né? Uma proteção. E quando você é criativo, você consegue ver saídas, soluções, estratégias, condições diferentes naquela mesma situação. Que a pessoa que está mais fechada no primitivo ali dela, né, na reação imediata, não tem. Então, a criatividade deveria ser matéria de escola, inclusive, né? De estímulo à criatividade. Porque você conseguir ver a sua vida e resolver os seus problemas, ver de outra forma, ver por outro ângulo. Não tem só aquele lugar ali para você ficar enxergando a vida. Você pode criar várias outras visões para a mesma situação. Então, a criatividade ela é uma necessidade, não um artigo de luxo para artistas, né? Exatamente. E quando você trabalha, e na verdade a criatividade, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser praticada e ela precisa ser abastecida também. Aí você pode falar assim, putz, mas como é que eu faço para ficar uma pessoa mais criativa, né? Ou como é que eu faço para ser uma pessoa criativa? E aí, assim, a gente pode de pronto dar dicas básicas do tipo, abra os olhos com vontade, né? Comece a olhar detalhes, comece a perceber tudo que está à nossa volta, porque daí você já começa a ter um barato diferente, né? Eu sempre Uhum. brinco que quando eu viajo, eu tiro dias e eu faço assim, tem dias que eu só olho para o alto, e aí eu fico descobrindo o que, que o alto me oferece. Não só o céu, mas o alto dos prédios, o alto Uhum. das casas, né? Eu vejo fachada, então eu fico olhando para o alto. Outro dia eu saio e olho para baixo. E aí você não precisa estar viajando para estar fazendo isso. Você pode fazer isso no teu dia a dia. Passar a Sim. exercitar a tua percepção de olhar coisas. Escolhe um lugar incomum para você poder estar exercitando esse teu olhar que vai capturar alguma coisa. E você começa realmente a perceber coisas que estavam ali e que você não percebia. Isso é uma maneira Uhum. muito simples de você estar praticando, porque é igual Sim. um músculo, né, Fabi? Você começa a não tendo força para fazer determinada coisa, eu não corro. Daqui a pouco você vai caminhando, você vai acelerando e esse próprio passo vai te impulsionando e daqui a pouco você está ali Sim. acelerada, correndo, porque é prática, é treino. E a criatividade é a mesma coisa, né? Porque isso te faz ter jogo de cintura para estar criando estratégias para você trazer para o teu dia a dia, como você falou muitíssimo bem, né? De que você passa a olhar a vida com uma outra perspectiva e Uhum. não como uma única, né? Porque hoje, nesse mundo que está se desenhando nessa nova era, uma das coisas fundamentais e importantes é você perceber o quão a gente precisa ser rápido, ágil, sensível e criativo para solucionar problemas que são muito simples, né?
Então, a gente está ali o tempo todo fazendo isso, e o tempo todo você precisa estar praticando para que você consiga realmente estar atiçando isso. Outras coisas, assim, aí a gente traz isso para a manualidade, né? A feitura manual, ela é de uma potência absoluta em relação a esse desenvolvimento de criatividade. Porque você ali, na hora que você está fazendo, e seja ela, a gente aqui está muito unida na questão da bonecaria, mas isso é inerente a qualquer expressão que você tenha. Sim, Seja sim. no canto, seja na dança, seja na boneca, seja no bordado, seja no desenho, na pintura, na escultura, no papel machê, seja aonde você estiver colocando a tua maneira de se expressar, você está exercitando a tua criatividade. Então, isso é fundamental, né? Se permitir. Eu sempre falo assim, primeiro passo para a gente começar de desbloqueio criativo é meio se jogar de body jump. Não pensa muito, não. Se você começar a elaborar muito, não pensa. Você vai lá e faz. É a questão do sensorial. Eu gosto muito de sentir, né? Nesse primeiro momento, quando a gente pensa em desbloqueio, né? Quando você pensa em eu não sei. Não pensa o que você vai fazer, faz no mecânico, porque o mecânico vai te levar o teu cérebro para um lugar que ele começa a elaborar. Porque a gente é muito metido, né, Fabi? A gente começa de uma forma e quanto mais a gente vai se apropriando de determinadas coisas, mais abusado a gente vai ficando. Isso em todos os saberes, né? Quando você começa a saber alguma coisa, porque o conhecimento, ele é uma escada, ele vai para cima, né? Às vezes você fica parado mais tempo num degrau, até você conseguir fazer uma curva de conhecimento. Mas, em linhas gerais, a gente aprende uma coisa e aí já quer outra. Eu sempre brinco que é igual os joguinhos de videogame, né? Você passa a primeira fase, você fica ali, fissura, você quer a primeira, aí você já quer para a segunda, para a terceira, e daqui a pouco você só quer subir de fases, porque você quer mais, né? Então, o conhecimento, ele é fantástico. E é a mesma coisa com a questão da criatividade. Quando você começa a fazer esses exercícios simples de olhar, escolhe alguma coisa para olhar, né? Até por identificação, né? Porque quando a gente tem alguma coisa acontecendo na vida da gente, por exemplo, quando você fica grávida, você só vê mulher grávida na rua, né? É impressionante. Sim, acontece. Gente, o mundo inteiro tá grávida. Você só vê aquele carro. É impressionante. Você nem sabia que existia. Agora você só vê aquele modelo de carro. Exatamente, porque você está colocando ali o teu direcionamento, teus canais mentais para aquilo, né? Então, passa a fazer esse exercício simples de olhar coisas. Escolhe uma coisa para olhar. Hoje eu vou olhar os tipos de árvore que me vão passar pelo caminho, os tipos de carro, os tipos de pessoas, os tipos de coisas de comida. Eu adoro ver comida. Eu sou assim, a minha filha mais nova fala que eu sou muito, que eu gosto de tudo. Ela fala, mãe, sabe qual é o teu problema? Você gosta de tudo. Se você for para feira, você gosta da feira. Se você for para a loja de material de construção, você curte material de construção. Porque eu gosto disso, né? É você sair do lugar comum. É você apurar o seu olhar. E eu tenho grandes ideias, às vezes, de coisas absolutamente inusitadas. Eu estou num legumes, eu adoro legumes, para pensar em boneca, viu, Fabi? Quando você vê um determinado desenho de legume, de fruta, de feira, de mercado. Eu adoro o mercado municipal. Então, assim, porque aquilo ali vai te atiçando um modelo de cabelo, um modelo de pessoa. E isso... Uma cor. A cor... Eu acho que, além da visão, eu também passo a ouvir mais as coisas, porque às vezes a gente não sabe qual é o barulho daquela rua, a gente não sabe como é que é a luz daquela rua em outros horários. Então, a fotografia, ela me trouxe muito isso. E eu acho que é um exercício muito interessante de autoobservação você fotografar. E, novamente, as pessoas têm um pouco de bloqueio por achar que a fotografia ela é para profissionais, para artistas, que você tem que ter um conhecimento. Não, basta ter uma câmera. Porque se você começar a fotografar o que te chama a atenção, em pouco tempo você tem a capacidade de observar onde o seu olho vai. Ou seja, do que você se alimenta. O que você vê. Então você consegue criar uma narrativa ali de, poxa, isso está me chamando muita atenção. Eu, no início da minha fotografia, eu passei muito tempo, porque eu sou fotógrafa também, eu passei muito tempo fotografando. Quando eu saía para fotografar livre, eu fotografava muito pessoas, animais, situações, tudo que remetesse à solidão. Porque era assim que eu me sentia. E a fotografia, ela me mostrou isso. Eu falei, nossa, eu tô solitária
E a solidão tá chamando muito a minha atenção, porque, tipo, um ano de trabalho fotográfico e todo o meu trabalho, sem que eu pensasse, sem que eu planejasse, intuitivo, ele era voltado. Eu sempre estava olhando o só, o único, o sozinho. Então é muito legal você poder observar do que você se alimenta, porque normalmente do que você se alimenta é o que você transborda. Então você consegue, né, você limita um pouco o teu trabalho quando você vai fazer um trabalho criativo de acordo com o que você se alimenta. E se a gente pensar que a gente se alimenta por todos os sentidos, pela visão, pelo auditivo, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, então a gente tem isso tudo para poder estimular, usar o nosso corpo como um instrumento, né, de estímulo criativo real. Eu acho isso muito interessante. Não, e é Sair total isso, de um é total. estado, né? Eu falo, quando eu falo do olhar, é porque é o mais simples, né? De você chegar ali, o olhar, você tá ali, você tá o tempo todo captando isso. Mas os Uhum. sentidos a gente usa muito pouco, né, Fabi? A gente usa muito pouco os sentidos que a gente tem à nossa disposição para resolver as questões pessoais, que é o que você está falando. Quando você chega a essa leitura de que você estava solitária, no momento solidão, porque você expressou isso no teu trabalho, na maneira que você estava capturando, isso te traz um sem número de respostas que são fantásticos, que te ajudam e te dão agilidade a resolver questões que estavam ali te fazendo, em algumas vezes, até trazendo até algum desconforto, né? Aquela coisa que, Sim, poxa, sim. eu não estou Você tão legal, e aí você... enxerga. É muito bom. Exatamente. E aí você começa a achar algumas respostas. Então, por isso que eu falo que a questão da criatividade é uma questão para o dia a dia, para a vida. Né? Sim. Independe do trabalho que você tenha, independe da prática que você tá fazendo ali a nível, seja profissional, seja pessoal, a criatividade vai te dar assim, uma facilidade e uma agilidade para poder resolver e solucionar problemas de uma maneira muito mais tranquila, muito mais serena, porque você vai achar rapidamente caminhos que eles são possíveis, viáveis e saudáveis. Eu ainda coloco a questão da saúde que a gente precisa ter, principalmente quando eu comecei a nossa fala, porque é impossível a gente começar qualquer fala sem falar do momento que a gente está vivendo, porque o momento externo, por mais que a pessoa... eu acho engraçado porque algumas pessoas falam, mas eu não quero saber. É impossível você não querer saber, é impossível você estar fora desse universo que está vivendo isso. Então, assim, eu não consigo não entender, eu tenho um pouco de dificuldade de entender quando as pessoas acham que estão fora disso aqui, que isso não é problema delas, né? Que isso é problema seu, sim, e é responsabilidade sua, sim, né? É todo Vamos sentar mundo aí. eu. Exatamente, a gente tem que ir para o cantinho do pensamento para pensar a respeito dessas coisas. E quando a gente é mais criativo, mais sensível, mais observador, você realmente consegue olhar todas essas nuances que o mundo te apresenta com um olhar mais generoso. E aí sim você consegue fazer e ter uma percepção até fazendo autocrítica, né? Até onde você pode, o que você não pode, o que você está ferindo o espaço do outro. Então, tudo isso é gerado por esse protocolo de você ser uma pessoa mais criativa mesmo, né? No sentido de olhar o mundo e a sua vida pessoal, e aí do coleguinha do lado, do amigo, seja de quem for, com mais generosidade, com mais criatividade, para que você tenha essa atuação verdadeira de transformação, né? Porque quando você é criativo, você transforma o que está acontecendo, não só com você, mas à tua volta. E aí isso é fantástico, porque você transforma desde... vamos fazer uma jantinha, meu bem, num banquete, porque você pega os mexidos da geladeira e consegue processar aquilo de uma maneira criativa, há soluções de problemas mais espinhosos, que é chegar a soluções de pensamento amplo, né? Porque quando você é criativo, você tem um pensamento mais amplo. E isso é exercício, Fabi. Isso não é um lugar especial que algumas pessoas especiais têm. Isso não é um dom, isso é uma prática, isso é um hábito que você tem. E aí, voltando ao papo de, poxa, mas como eu acesso tudo isso? Praticando. E aí, uma das coisas é fazer esse exercício do olhar, outra coisa é indo por esse canal de manualidades, e aí você pode escolher no leque e na oferta do que te traz conforto, né? O que te dá... Eu estou brincando, né? Porque a pandemia me trouxe uma série de coisas
que estavam lá meio paradinhas, em stand-by, e que a gente vai voltando a praticar, porque você fala assim, gente, não estou dando conta, né? E eu sou kamikaze, então eu vou ninja, assim, só fazendo, eu quero fazer muito. E aí eu vou relaxando, eu voltei a desenhar, eu voltei a bordar, e aí eu continuo o meu trabalho a fazer bonecas. Mas você já está trazendo uma linguagem diferente, você já está fazendo uma outra coisa que te leva num outro lugar, e isso vai te dando uma satisfação e um empoderamento que é, assim, Seu som absolutamente sumiu para mim, não tô te fantástico, né? ouvindo. Não está me ouvindo? Não. Agora tá? Não? Não, Fabi. Você está me vendo? O vídeo tá legal? Sim, eu tô te vendo bem. Tô vendo Tá. tranquila. Som Pode agora, como é que continuar tá? falando que as pessoas estão te ouvindo. Eu vou mexer aqui que alguma coisa vai acontecer. Quem tá aí tá me ouvindo? O áudio tá bom? Porque assim, aqui agora o seu deu uma fragmentada, mas Voltou. Voltou. É porque eu tô com o celular voltou? e entrou uma ligação, uma chamada. Tá? Provavelmente de algum e-mail de algum marketing. Tá, Tá, oi. pode ser que deu uma interferência, porque assim, aqui você não parou. Tá Mas é bom. isso, sabe? Eu acho que. Não acho, eu tenho muita tranquilidade, muita certeza, muita segurança que a gente está construindo um mundo mais feito à mão, mais Sim. criativo, mais Uhum. solidário, né? E nesse momento a gente não está vivendo nada disso. Eu não sei se com uma ponta de não otimismo, né? Eu não vou nem dizer que eu sou pessimista. Eu não sei se eu consigo ver todas essas transformações que eu vejo na frente aqui ainda. Mas que eu trabalho com muito afinco para que os meus descendentes, as pessoas que estão habitando esse mundo, quem não tem nada a ver comigo, usufrua disso. Porque eu Sim. acredito que a gente trabalha para frente, a gente não vive só dentro do nosso próprio umbigo, né? Eu acho que é isso que está faltando. E quando você começa a exercer, praticar e ser uma pessoa mais criativa, você começa realmente a pensar tudo de uma maneira mais ampla, né? E aí você começa a não se intoxicar com coisas que fazem mal, tanto para você quanto para as pessoas que estão à tua volta, né? Sim. Porque eu acredito sim, o dia que eu tô assim, naquele baita mau humor, Fabi, que eu tô não chega perto, eu me recluso, sabe? Eu fico ali quietinha, porque eu acho que ninguém merece tá levando Sim. patada, tá ali num mau humor. E aí eu vejo que não vale a pena, porque quando você segura teu mau humor, você vê que é chato pra caramba ficar mal-humorado, né? Então, gente, Sim. eu tô um purgante. Deixa eu melhorar aqui para não dar. E aí você dá uma melhorada e você vai procurar pessoas que vão te acolher, que vão trocar com você coisas legais, e aí você já começa a ver a vida por outra perspectiva. Isso é trabalhar em cima de situações criativas, de inteligência emocional, para que você consiga dar conta desse novo formato, desse novo desenho que a gente está aprendendo a atuar no mundo, né? E assim, a minha geração, eu acho que eu sou uma década na frente de você. A minha geração foi aprendendo, né, a ir se colocando no mundo, né? Eu vim de a minha adolescência foi muito potente, de você ir para a rua, né, de você batalhar pela tua voz, pelo teu direito. E hoje eu vejo essa questão do feminino, do feminismo, né? Que a gente fica, não, eu ainda vejo mulheres falando que não vem tocar em feminismo, eu não quero saber. Você fala, minha querida, é importante, sabe por quê? Porque muitas Você das quer coisas que saber, você. vai calma. Muitas das coisas que você faz com tranquilidade, você só faz porque teve uma galera lá queimando sutiã, dando a cara a tapa, levando porrada. Sim. Para poder. Ainda tem, né, Tássia? Ainda tem. Ainda tem. Tem, e muito, né? Então a gente precisa ir quebrando algumas coisas, alguns discursos, e aí eu fico muito feliz, Fabi, da gente saber que o nosso trabalho, e eu uso uma coisa, né, que é uma coisa meio tchê, que vamos lá, mas sem perder a fofura jamais, né? A gente não perde a ternura e eu não perco a fofura, porque eu acho que a gente pode trazer todos os assuntos, todas as pautas, todas as discussões sem perder essa fofura, sem a gente estar ali se degladiando, se ferindo. A gente pode sim trazer pautas que são relevantes, são necessárias, porque não existe mais, eu não estou afim de falar sobre isso. No outro dia eu estava numa mesa e aí
um colega fez uma colocação extremamente machista e ele mesmo percebeu isso. Aí ele falou, e agora não pode falar. Aí, putz, colega, nunca pôde, né? Agora você... E aí foi legal, porque assim, deu para mostrar para ele que ele mesmo fez essa autocorreção. Quando ele falou que, poxa, agora nem dá mais para brincar, porque o mulherio olhou e só eu falei, né? Que eu sou bocuda. Eu falei, colega, não faz isso, não, não, não. Aí ele veio com isso, poxa, nem dá mais. Nunca deu, né, Fabi? E aí a gente começa a entender que um monte de coisa nunca deu para fazer e que a gente realmente precisa se autorregular, se entender um pouco mais e agir com uma forma mais branda e mais assertiva de posturas que não são legais. Então, assim, quando a gente fala de política e eu vejo o governo que a gente tem absolutamente genocida, um governo absolutamente desconectado, com mais de 250 mil pessoas que partiram para o outro lado, morreram. E aí as pessoas ainda estão assim, será que precisa usar máscara? Gente, é muito chato usar máscara. No outro dia eu ouvi, eu não aguento mais. Aí eu falei, gente, você e todo mundo, né? Porque quem aguenta botar aqui, a gente vive no Rio de Janeiro, né, Fabi? Um calor. Quando você vai... Olha, eu vou falar que eu me adaptei bem à máscara, eu adoro, eu uso sempre, vou usar pro resto da vida. Até falaram que é proibido usar máscara, eu vou continuar usando. E quando falarem que é proibido, eu vou inventar uma desculpa para poder continuar usando. Adorei. Eu sou bem neurótica com doença, com tudo, então adorei esse negócio de máscara. Mas quando tem que sair no calorão de 40 graus, tu tá suando ali, é uma coisa que é desagradável. Mas em momento algum, né, pode ser questionado usar máscara é desagradável, porque usar máscara é desagradável, mas ser entubado é muito pior, né? Morrer... Não, e assim, é uma lógica que ela não tem lógica, né? Você começa a ouvir determinadas... Falhou tudo. Estamos congelados. A gente está congeladinho aqui. Tá? Aqui você tá vindo bem. No mundo ideal seria perfeito você congelar bonita, né? Com carão, mas a gente nunca congela bonita. A gente sempre congela torta, né? Não tem jeito. Fazer o quê? Assim, essa questão da máscara, eu sou assim, eu te confesso que eu sou uma negacionista no uso da máscara. Eu me nego a usar máscara combinando com a roupa, porque eu acho que isso uma hora vai ter que acabar, gente. Eu sou negacionista total. Eu falo, não, eu não vou... Olha que eu tenho milhões de tecido. A minha irmã entrou numa vibe de foi fazer máscara e faz máscara. Minhas filhas falaram, faz máscara. Aí eu falei, beleza, eu vou fazer, mas eu não tive coragem de fazer máscara. Eu falei, eu me nego a fazer máscara, porque na minha cabeça, se eu fizer uma máscara, eu não vou largar nunca mais a máscara, né? Então, eu te confesso que eu estou assim, bem na negação disso. Mas eu acho inadmissível você supor que aquilo ali é uma opção. Não é uma opção, é um cuidado por você e pelo outro, né? Hoje, quando você vê pessoas que estão há mais de um ano em casa, se protegendo, se cuidando, adoecendo, você fala, caramba, e elas não estão adoecendo porque elas flexibilizaram, elas estão adoecendo porque o cara ali do lado acha que está de saco cheio, que ele cansou, que ele não está mais afim. E aí o vírus não vai largar da gente, né? Mas uma hora vai passar, vai passar. Mas a gente vai pagar esse preço, porque uma hora, nada na vida perdura, nem o vírus. Vai chegar uma hora aí que o vírus vai chegar e vai falar, gente, cansei daqui, vou para outro lugar. Beleza. Mas até acabei com todo mundo. Onde eu vou agora? Até ele chegar nesse ponto, a gente pagou um preço muito alto, né, Fabi? Pagou esse preço com vida de pessoas, né? Vida de pessoas que estão, assim, absolutamente desconsiderada. E uma das coisas que me assusta é a normalidade que a gente está dando para a anormalidade, né? Uma situação que ela não é nada normal, a gente está começando a supor que ela é gostosinha, que ela está fazendo parte do nosso dia a dia. Faz parte do dia a dia, faz parte do cotidiano. É assim mesmo. Essa falta de criatividade no cotidiano me assusta. Isso para mim é falta de criatividade. Né? Começa daí. É você receber... O problema de você não criar é que você nunca tem a experiência de colocar o que você pensa, o que você sente materialmente para fora.
né? Através de uma solução, através de uma ideia, através de uma postura. Então, você nunca tem responsabilidade por nada, porque foi você que criou, alguém criou, você só engoliu. É tipo você parar na frente da televisão e ficar assistindo o que fizeram. E você mesmo nunca cria nada. Então, se você não cria, você não é responsável, você não botou nada para fora. E como todos se veem como vítima de uma situação, ninguém é responsável por nada. Olha que legal. Nem quem deveria ser, né? Para conter as coisas. Então, a questão da criatividade, da falta de criatividade, ela está muito ligada também à posição que você se coloca perante a sociedade, que o teu trabalho representa, que o que você representa. Eu estava falando na semana passada sobre política, né? Sobre o seu trabalho, a forma como você vive, ser a sua expressão política, pessoal. Que todos nós temos isso o tempo inteiro. A roupa que você usa, o que você consome, o que você come, isso tudo é política, né? A gente faz escolhas políticas o tempo inteiro e a gente influencia os outros. Então, se você nunca é responsável por nada, por criar nada, se você não vê a sua conduta como uma responsabilidade, como uma política de vida, como algo que você corrobora, o que você faz? Nada, né? Você deixa para alguém fazer e você é vítima. Ah, poxa, tá calor, não quero usar máscara. Ah, poxa, eu quero minha saúde mental no bar com os meus amigos. Ou, eu sou muito jovem, isso não vai acontecer nenhum problema comigo, né? Então, você vai só como vítima se colocando nessa situação o tempo inteiro e nunca se coloca no lugar da pessoa que está aumentando o número de mortos, aumentando o número de pessoas doentes, né? E várias coisas ruins que você vai deixando, que você vai mantendo por uma política pessoal errada, né? De coitadinho, de egoísta, sem criatividade, de se ver como autor de algo. Eu gosto sempre de colocar as pessoas, até quem nega algumas situações que a gente está vivendo, como protagonistas de ações, sabe? Então, eu sempre faço, eu sou muito flexível, eu tive muito poucas tretas com as pessoas de embate a respeito de opinião. Dificilmente, eu adoro discutir, adoro uma boa discussão no sentido de debate, não no sentido de tretar ali, de ficar se engalfinhando. E eu sou muito assertiva e argumentativa. Então, eu sempre tento colocar quem está se contrapondo no protagonismo da sua fala. Então, e isso também é muito em acordo com esse exercício da criatividade. Porque você está sempre, o tempo todo, colocando e questionando situações e levantando questionamentos para que a pessoa comece a perceber o quão deslocada ela está nesse discurso vazio. Porque, na verdade, como modelo político, a gente também vê um enfrentamento de dizer coisas a seu respeito que não são legais, que desestruturam e desestabilizam quem você é, te atingindo de uma maneira extremamente infantil, que eu coloco isso até de uma maneira pueril mesmo, não é inteligente o que se faz quando a gente olha o que está acontecendo no mundo de forma geral. E a pessoa não consegue passar da segunda página do livro, sabe, Fabi? Porque ela não tem escopo para estar ali discutindo com você sem esse protagonismo. E no final, eu sempre deixo, bom, então é o que você quer parar por aqui, você está confortável, ou por mim siga, você não quer seguir, e a pessoa nunca vai adiante, porque ela não quer ser protagonista de nenhum tipo de discurso que seja não tão legal. Ela quer tretar com você, isso ela quer. E isso ela faz com muita maestria, né? Te desestabiliza, te deixa ali com muito... enfim, a gente fica espumando, quem nunca, né? Mas se você, de contrapartida, coloca essa pessoa nesse protagonismo, é óbvio que eu já saí do sério em discussões. E aí eu falo, gente, olha, para mim não tá dando, porque aí já, quando a pessoa começa a dizer que, então você é feia, você é boba, você parece brincadeira de criança. Eu falei, gente, já passei dessa fase, então aí não rola. Mas na maioria das vezes, quando você dá o protagonismo para pessoas que, a respeito de qualquer fala, seja ela qual for, você desloca, porque ela tem que começar a entender, a se ouvir e a justificar o que ela está pensando e, pior ainda, sentindo. E assim, uma coisa é certa, o tal do politicamente correto foi muito criticado e ainda mas ninguém quer fazer o papel de vilão. Ninguém aqui no Brasil é racista, ninguém é homofóbico, todo mundo, não, imagina, gente,
E aqui todo mundo é super legal. A gente não é legal, a gente é egoísta. A gente é um país com uma natureza extremamente egoísta. E isso é histórico, né? Se você for parar para ver a literatura de história mesmo, se você for parar para estudar a história, a gente vê coisas da gente como povo, como construção de sociedade, que não são tão legais. Mas, por outro lado, vieram camuflando e colocando ideais e ideias na cabeça da gente, que a gente é legal, que a gente gosta de praia, que a gente é super gente boa, que a gente é solidário. E a gente não é no íntimo. No nosso cérebro. Brasileiro é caridoso. Fala sério. Caridoso aonde, gente? Você quer que o outro se ferre. Você se ferra, vira as costas, sabe? E não é. Então fizeram a gente acreditar como um modelo político, e isso é, sim, um modelo político muito bem estruturado, e que a gente precisa romper isso. E a gente rompe através da criatividade. Quando a gente exercita o nosso olhar, quando a gente exercita nossas percepções, as nossas intuições, as nossas maneiras de leitura de mundo, a gente começa efetivamente a perceber coisas que estão fora de lugar. E aí muda tudo, né, Fabi? Muda completamente as tuas escolhas. E se muda as tuas escolhas, você começa... Porque você já viu a coisa do gado, né? De vai um, vai todo mundo, né? Eu sou uma pessoa absolutamente sem noção de direção, sabe? Eu falo, eu vou. Mas, por outro lado, eu sempre vou. Eu sou meio flecha, eu sou muito agitada. E já algumas vezes aconteceu coisas do tipo de eu estar ali numa empolgação falando, e principalmente em viagem, isso acontece muito. E eu vou levando o povo comigo, e quando o povo vê, onde a gente está indo? Eu não tenho ideia de onde a gente está indo. Mas por que vocês estão me seguindo? Quem mandou me seguir, gente? Vocês sabem que eu sou perdida. E aí você começa a perceber o quanto as pessoas elas delegam escolhas, como elas delegam opções de vida. Porque aí você é tão mais cômodo alguém escolher para você. Sim. Só que a escolha do outro pode não ser ajustada a você. Porque quando você deixa o outro escolher, de repente você vai comer alguma coisa que você não está afim, ou que você é até alérgico, né? E pode te fazer mal. Você vai beber alguma coisa que não vai te fazer bem, porque você acaba delegando. Então, ser uma pessoa criativa, ser uma pessoa com um olhar aberto para perceber as coisas do mundo e trazer isso para o seu dia a dia, para a sua realidade, transforma a sua vida por completo, porque você começa a entender não só de você, não só das tuas escolhas, mas das coisas do mundo, porque você passa a ver coisas em miúdo que passou desapercebido, né? Hoje em dia as pessoas não se olham mais, já, Fabi? Você olha e fala, eu sou uma pessoa, eu sou absolutamente visual até por conta do trabalho, né? Então a minha primeira percepção é através do olhar. É a outra coisa que é outra dica, aumentar o teu repertório visual. Da mesma forma que a gente tem um repertório a nível de vocabulário, da mesma forma que a gente tem palavras que vão somando, né? Quando você escuta uma palavra difícil, você fala, gente, que palavra que é essa? Você vai lá buscar, você tem que exercitar também esse repertório visual, do seu dicionário visual, que vai ficando tudo armazenado dentro da tua cabeça. Então, quando você quer ter uma inspiração, né? Quando você quer ver alguma coisa, você vai ali, acessa isso mentalmente, que é todos os lugares que você viu, que você visitou, que você cheirou, que você ouviu, tudo isso faz parte do teu repertório visual. E quando você precisa criar alguma coisa específica, o que a gente faz? A gente vai lá, hoje você tem ferramentas, milhões delas, né? A nível de todos os dicionários, todos os museus de portas abertas que você pode visitar e você pode se inspirar. E aí também é outro ponto que seria legal, isso é ponto para outra live, que é falar de inspiração. Porque a gente também aqui, como a gente tem essa deficiência criativa, porque você se supõe uma pessoa não criativa, você simplesmente copia, você simplesmente delega. Porque quando você faz uma cópia de alguma coisa, você não está fazendo escolha. Porque se você tivesse confiado e acreditado no seu olhar, na sua percepção e no seu poder de transformação, você iria processar aquilo que você aprendeu e transformar aquilo numa outra coisa, que é isso que a gente faz, né? Quando você está ali trabalhando de maneira criativa. Então, isso é muito fundamental. Então, quando você pensa e você fala em criatividade,
que ela está muito ligada somente a essa questão artística, a gente tem que desconstruir, num primeiro momento, esse conceito. Criatividade não é artístico, criatividade é vida. Vida para você ter boas escolhas. E se você faz boas escolhas, você começa a ser uma pessoa inteira. E não delegar suas vontades, seus desejos, deixar de acontecer. Porque no momento que você vai... E assim, a gente está indo, né? A gente está tendo escolhas que você está indo, né? Assim, todo mundo... Eu não consigo... eu tenho assim, uma sorte, sabe? Do meu círculo de amizades, de familiar, não ter votado Bolsonaro. Porque eu tenho muita dificuldade de entender pessoas que sustentam esse posicionamento e principalmente as pessoas que são de classe baixa, são pessoas assim que nem dizia maravilhosamente Tim Maia, pobre aqui no Brasil é de direita. É uma loucura, sabe? É uma loucura que a gente começa a não entender o lugar de cada um. E se você não entende o lugar de cada um... E eu acho assim, que as escolhas elas são absolutamente legítimas, elas são fantásticas, se elas forem tuas. Eu acho que se você escolheu aquilo ali porque você quer aquilo, maravilha, beleza. Mas quando você não consegue ter esse protagonismo da fala, aí realmente é complicado. E eu acredito que isso tem muito a ver com essa questão de você não se posicionar, fincar a bandeira na sua unidade de ser, sabe? Você não se vê de outra forma. Exatamente. A pessoa não se vê de outra forma. Ela acha que aquilo ali, aquele estabelecido é o que é. E ela é aquilo ali. Então não tem mudança, não tem melhoria, porque é o que é. Essa que é a grande coisa, a falta de criatividade na própria vida, né? Em si, na sociedade, em tudo. Então, pobre é assim, é esse lugar que tem que ocupar, é desse jeito que tem que ser, tem que ter desigualdade, né? Tem que ter uma classe dominante, tem que ter quem explora o outro. É assim, sempre foi assim. Pode estar assim, pode ter sido assim, mas não precisa necessariamente continuar assim, né? A gente pode adicionar coisas nisso aí. Kátia congelou para mim. Oi, Nancy. Voltou? Agora voltou. Eu te perdi aqui. Entra a ligação, a gente perde, né? Pois é. E que inconveniência. Eu tenho que me... Total. Mas eu acho que é isso, assim, de trabalhar, e fico muito feliz quando a gente pode, através do nosso trabalho, estar oportunizando pessoas a ampliarem seus repertórios. Então, assim, eu dou aulas a respeito de temas fechados. Maravilha. Na maioria das vezes, as pessoas querem reproduzir aquilo. Eu acho que é super legítimo você reproduzir aquilo para você dar uma entendida no processo, para que você compreenda o que é o processo. Porque aquele processo é meu. Aquele processo daquele produto é meu. Mas eu acho fantástico quando você entende, e eu sempre estimulo a trocar, a você ousar, a você dar a sua cara, a você usar o seu repertório, porque eu só acredito em transmissão de conhecimento, de informação, se for dessa forma, para te dar autonomia. Sim. Porque se você está ali... Eu sempre brinco que eu sou um ser fora da caixa, né? Porque assim, eu não nasci para estar em caixa nenhuma, eu não consigo me apertar para caber em lugar nenhum. E como eu sou grande, eu sou muito estabanada, né? Essa coisa de você, braço grande, pé grande, mão grande, você vai... E eu não nasci para ficar em caixa nenhuma. E eu sou uma entusiasta e eu acho que ninguém tem que se colocar em caixa nenhuma, porque a beleza do mundo é justamente você ir num supermercado, eu consumo orgânico. E aí tem um rapaz que ele traz uma cesta de Friburgo, que é a cesta da semana. Então você pede a PMG e ele vai mandar o que a natureza te deu, né? E aí, Fabi, é fantástico quando você vê que a cenoura, ela não é uma cenoura toda tudo igual. É uma pequena, uma grande, uma torta, uma mesma. Como é a gente, né? A gente quer se enquadrar num padrão, que aquele padrão ali, muitas das vezes, não é o seu, mas você tem que ser daquela forma para você ser aceito em determinados lugares. E as pessoas têm dificuldade. As pessoas têm dificuldade de visualizar, né? Por exemplo, no meu curso, sempre foi assim, agora no novo, principalmente.
as pessoas me perguntam assim, mas qual é a boneca que a gente vai fazer? Eu falei, você vai fazer a boneca que você quiser. Você vai fazer a sua boneca. O que eu vou te ensinar são técnicas para você chegar no resultado que você quer. Não tem um modelo para você copiar e fazer igual. E aí elas ficam meio assim, mas eu não vou conseguir. Claro que vai conseguir, né? Mas você tem coisas ali para pôr para fora, mas elas têm dificuldade, elas não confiam no taco delas. Ela acha que ela não vai conseguir criar. Olha só. A gente precisa trabalhar a questão da criatividade. Então, toda aula que eu dou, e é muito legal, né? Porque são grupos fechados, e aí eu sempre estimulo, vai lá e posta. E aí é fantástico como eu tenho um retorno do tipo, legal que você deixa a gente criar. Aí você fala, poxa, não poderia ser de outra forma. Como assim? Você vai ter que... Se você não fizer desta forma, você não... Não, pelo contrário, porque nós somos... E cada um tem um repertório. Então, é para você usar sim, né? Eu não vou te dar uma coisa engessada, eu vou te dar um norte. Aquele norte é uma rota, mas que você pode ter rotas alternativas e você pode ter descobertas e trocar essas descobertas comigo, né, Fabi? Eu sempre estimulo isso também. Olha, me dá o feedback que eu mereço, gente. Eu mereço também ter essa sinalização de que o caminho é esse, né? De que a gente está conseguindo construir pontes, sabe, Fabi? Eu sempre coloco que as aulas, os cursos, o material que eu produzo a nível de educação, dentro do que eu faço, de molde, de projeto, seja do que for, é para construir ponte, é para você acessar lugares que você deseja, que você quer, para você ter a certeza que você pode chegar onde você quiser, né? Cada um tem uma trilha pessoal para tá seguindo. E você pode fazer grupos de caminhada, grupos de trilha, e é fantástico isso, né? Então, trabalhar a criatividade é trabalhar conceitos de que você vai ter escolhas que são suas, não do outro. Eu acho fundamental frisar isso, sabe? Quando você começa a ser agente, protagonista de tudo que você gosta, do que você não gosta. Não tem uma coisa certa, não existe um protocolo único de fazer nada nessa vida, nada. O que existem são alternativas, facilitadores, experimentações. E quanto mais a gente experimenta, quanto mais a gente faz, mais a gente tem competência para avançar e para estar fazendo coisas legais. Então, trabalhar a criatividade e trazer isso para o dia a dia é você ser uma pessoa absolutamente mais autônoma, mais segura, mais sensível, porque você tem um olhar mais amplo a respeito e generoso também a respeito do outro. Você deixa de vir com coisas enlatadinhas, prontas e só... Sabe aquela coisa das cartas? Você só vai dando as cartas... Gente, peraí. Você não está nem pensando, você não está nem virando para saber qual é, não. Você só vai dando aquilo que está pronto. E, às vezes, aquilo que está pronto nem é o que você gostaria de estar entregando, né? Quantas vezes saem palavras da nossa boca que não é... Por que eu falei isso? Então, você depois que fala assim, mas eu falei isso? Mas por que eu falei? Aí você fala assim, não, peraí, não é isso não. Aí você refaz, mas você tem que estar atento a você mesmo, né? Se você não tiver muito comprometido a se conhecer e aí a fazer uma decupagem, né, do que você é, o que você fez, do que colocaram em você, do que você aceita sem questionar, tem um detalhamento aí que você tem que parar e olhar, né? Você fica um pouco assim, você fica só reproduzindo, você não cria, né? E tem isso, se você não cria, você perde a oportunidade de colocar no mundo aquilo que você é. E cada um de nós tem uma singularidade, tem algo para acrescentar essa colcha de retalho aí que é a vida, né? Que é a sociedade, que é isso tudo. Então, o objetivo, pelo menos o meu, é de sempre estimular o criar. Cria do jeito que tiver. É agora, começa a criar com o que você tem, onde você está, do jeito que você é, com o que você sabe. E aí você se observa através daquilo que você criou. E aí você se identifica ou não. Você fala, poxa, a criação tá ótima, mas isso não tem nada a ver comigo. Porque eu queria fazer uma outra coisa completamente diferente. Você se vê e se dá essa oportunidade, né? Uma vez eu tive uma aluna que, normalmente, todo mundo quer fazer coisas fofas, né? E ela fez a boneca dela e ela falou assim, mas Fabiana, eu entendi. Agora eu entendi como faz. E o que eu quero fazer é isso aqui.
Aí ela me mostrou umas bonecas de góticas horríveis, sabe? Com metade da cara mordida, com o olho pendurado, com... E ela achava aquilo a coisa mais sensacional da face da Terra e lindo. Ela falou, é isso que eu quero fazer. Eu falei, porra, eu quero ver isso pronto, porque eu não vejo ninguém fazendo nada disso, né? Faz e me mostra. Ela falou, mas as pessoas acham assustador. Eu falei, mas é assustador, mas é muito criativo também. Então vamos fazer pra gente ver como é que a gente se sente, né? Então tem essa... Cada um tem a sua coisa, né, para acrescentar. Cada um tem a sua maluquice para colocar no mundo. Mas se você não criar, se você não botar você para fora, você não contribui para o mundo, você não devolve para o mundo, você só toma dele. Então tem que ter esse exercício, né? Na verdade, eu acho que isso aí está alocado no lugar de que colocam a gente, né? Porque, na verdade, você chega uma fase da tua vida, principalmente, aí a gente tem que tocar na questão do feminino. E como basicamente o nosso público é feminino, é muito importante tocar nisso, né? Porque nós, como mulheres, a gente chega num lugar que você tem que sentar bonitinho, falar bonitinho, ser bonitinho, você tem que estar bonitinha. E você não pode ser outra coisa que não seja bonitinha, né? E se você falar um palavrão, nossa, você está falando palavrão. Se você pegar geral, também não pode pegar geral, porque você tem que estar... quantas pessoas você namorou na vida? Meia pessoa, você não namora nenhuma inteira, né? 3, 2, né? Então, assim, a gente vem se colocando em lugares que colocam a gente, né? Colocaram a gente. Então, você desconstruir tudo isso é muito difícil. E é um processo. Esse processo ele já está iniciado, né? E depois que a lagarta começa a criar asas, ninguém tira mais as asas, né? O bom do mundo é isso. E isso está acontecendo com todas as minorias. Você vê as pessoas tendo protagonismo. Então, eu friso muito a questão do protagonismo. É você começar a ser protagonista. Seja ela de que momento e de que situação for, você tem que ser o protagonista da sua vida, das suas escolhas, do que você gosta, do que você não gosta, e não simplesmente porque alguém te fala isso. Uma das coisas que a gente hoje escuta muito e que aí realmente cria um gatilho, que também é a palavra da modinha, para a gente não ficar sem ele, e ele é perigoso porque tem a questão da arminha, né? Que a gente fala, gente, o gatilho tem arminha junto a reboque, e aí você fala assim, pensar que coisas prontas te levam a lugares prontos, né? Ótimo. E aí quando se fala da instituição que é assim sacra, que é a família, fala, não, a família, e aí ainda tem, assim, a reboque uns bons costumes. E aí eu sempre pergunto, o que é a família? Qual o modelo de família que é o modelo ideal? Papai, mamãe e os filhinhos? Esse modelo a gente já viu que existem vários outros modelos que funcionam maravilhosamente bem, que tem afeto, tem amor, tem respeito, tem todos os ingredientes e até mais para aquela família ser uma família absolutamente sólida, e aí você questiona o que são os bons costumes também. Então, todos esses lugares que são autoimpostos é que eu realmente questiono muito, e que eu acho que a gente precisa, sim, começar a questioná-los também, né? E existe uma geração ainda, isso não é senso comum, isso ainda causa muito estranhamento, você tocar em alguns pontos sensíveis, ainda causa muito desconforto, você trazer algumas pautas e algumas coisas que a gente naturaliza, né? Que você vê a questão do feminino, de gênero, né? Que hoje você tem pessoas olhando para si e não se ajustando aos seus corpos de nascimento. E aí, quando você fala... sempre quis, só que hoje elas se sentem seguras de expressar isso. Sim, né? Porque é maravilhoso você poder existir, só, né? pode ser diferente, né? Você existir como pessoa, né? Você perceber que você pode existir. Então, essas questões, elas já estão aí circulando entre a gente, mas ainda tem um grande estranhamento por uma parcela não é pequena, muito grande. Infelizmente, essa parcela não é pequena, ela é muito grande e essa força contrária ainda é muito forte. Por isso é que eu acredito que, através da criatividade, através desse olhar que você passa a ter
do todo, você consegue olhar coisas mínimas que vão sim trazer você a um lugar de protagonismo das tuas ações, dos teus pensamentos e de você como humano, porque a gente está fazendo esse caminho de retorno ao que a gente é, né? Então, assim, por mais que se tenha uma fala contrária, uma fala agressiva, se tem uma galera que... Você vê até nessas próprias eleições agora mesmo que teve a nível municipal, né? Que ninguém estava mais a fim de brigar, porque a gente brigou e se engalfinhou tanto, famílias que foram assim, dizem, mas não teve Natal, não teve festa, aniversário nem pensar, presente, só se fosse bomba, porque teve uma polarização muito grande. E aí, nessas últimas eleições agora, você já viam, pô, vamos ficar quietinho, pelo menos não fale em quem você vota, não vamos tretar, não vamos brigar, o que é um avanço, né, Fabi? Porque houve um estranhamento e está começando a haver uma moldagem de solução. Está muito longe, mas muito longe de um lugar ideal. A gente ainda tem uma trilha muito árdua para caminhar, para fazer, e sem água, sem castanha, só na força ali da raça mesmo. Mas o caminho já foi iniciado, a gente já começou a dar os primeiros passos. Então, isso é que eu acho fundamental. E trabalhar com o que a gente trabalha, eu ainda friso que é um privilégio absoluto. Eu acho que a gente trazer e tocar as pessoas com o nosso trabalho, através da sensibilidade, através da propagação do ser criativo, do ser criador, porque eu até desconstruí algumas coisas, viu? Quando você fala muito essa questão do criar, eu estou num discurso, eu recuei um pouco, por conta de tudo isso que eu falei, por achar que as pessoas ainda estão pouco preparadas para algumas coisas, e eu sou muito assertiva e direta, né? E muito acelerada. Eu fiz um retrocesso na minha fala, mas não no meu ideal. Então, hoje eu coloco fazer. Faz, até cansar. Porque uma hora isso vai chegar e vai te virar essa chave do criar. Porque quando você fala em criar, principalmente dentro desse segmento artesanal. E eu te falo com muita propriedade. Eu estou indo agora para a 10ª aula avulsa desde a pandemia, porque aqui no estúdio eu estou fechada esse ano. Eu não vejo viabilidade de retornar com presencial aqui. Então, eu permaneço no online ainda por muito tempo. E, obviamente, que existe uma logística do financeiro, de equalizar grana, tudo mais, e manter esse lugar ativo. Então, eu preciso estar gerando essas aulas e eu te falo hoje com muita tranquilidade. Eu tenho um grupo que ele está me seguindo nessas aulas, então toda aula tem uma massa, sempre chega pessoas novas, mas a Nancy estava até aqui agora, não sei se ela ainda está na live, que ela é uma querida, que ela chegou vindo de boneca, a Kellen, que é uma outra também que ela até conhece você, a gente estava junto na prateleira da Kellen é uma querida, assim, a gente já está assim, eu já posso me dizer que eu sou íntima da Kellen, e chegando gente nova, querendo descobrir isso que eu procuro viver, que é passar, e eu falo por mim, mas eu tenho certeza que a gente está aqui dividindo esse espaço, porque divide esse mesmo sonho, que é levar isso para o maior número de pessoas, que é tocar o maior número de pessoas, que é acessar o maior número de pessoas que consigam sentir, fazer e criar. Porque na hora que você cria, você transforma. Então, é uma trilha longa, por isso que eu te falo que eu recuei para poder sentir que tem um avanço significativo, no sentido de só faz, vamos fazer, porque vai te dar um barato, você vai sentir isso. Vamos fazer, produz, faz. E assim, o grupo que está nas aulas, esse grupo que está coeso e que está indo aula a aula, você percebe nitidamente a fluidez com que a cada aula você vai ousando mais, e aí às vezes eu tenho uma fala que é muito sensível, que ela vem assim, delicada para não me ofender, e eu adoro isso, né? Porque você fala assim, é isso que eu estou querendo mesmo. Que ela fala, eu modifiquei um pouquinho, tá, Kátia? Não fica brava comigo. Eu falo, gente, cheque, é isso, porque eu estou conseguindo atingir, mesmo que eu não tenha o discurso claro do você vai fazer tal, lá, porque eu ainda estou preparando esse terreno,
me fazendo entender e entendendo muita coisa também, porque eu também estou em construção. Porque esse processo Sim. não é só do outro, é nosso também, né, Fabi? Não existe mais essa coisa do eu, não, existe essa coisa do coletivo, né? O mundo, ele está colaborativo. O modelo de mundo, ele hoje se apresenta de uma forma colaborativa. Você percebe que as grandes empresas hoje, elas estão se abrindo e voltando os olhos para os pequenos, né? Para os pequenos influenciadores, para os pequenos fazedores, para os pequenos criadores. Então, hoje você consegue fazer coisas sendo pequeno. E eu acabei de fazer, foi até interessante, porque eu fiz uma série que eu chamei Costuras Sob Medida, que são justamente esses pontos sob medida para a gente trazer pontos que eles precisam ser ajustados, né, ao corpo de cada um. Porque o que era a alfaiataria? Era você chegar ali ao teu corpo, né, com as tuas medidas. Então, você vai fazer aquilo ali na sua medida certinho. Para a gente poder estar entendendo esses processos, né, está entendendo aonde a gente quer chegar e ter avanços que sejam absolutamente relevantes, significativos e fortes. Porque quando a gente constrói essa base, quando a gente tem essa base bem estruturada, e isso é engenharia, né, que você precisa fazer uma fundação legal, você sobe para a estratosfera, né? Você não fica ali limitado em ter, não, eu só posso ter 5 pavimentos, porque se eu botar o sexto, o negócio não aguenta. Não, a gente estrutura essa base muitíssimo bem para que você consiga fazer essa edificação, ir para o alto e para a estratosfera. E eu sou megalomaníaca, né, Fabi? Então, assim, eu gosto de... Eu tenho... eu sou até... Às vezes eu fico sendo minha própria censora, mas chega, até para você manter uma produtividade. Porque também é outro ponto que a gente precisa tocar. Ser altamente criativo não é tão legal no momento que você passa a não produzir nada. Você só ficar no mundo das ideias e no mundo ideal. Então, a criatividade Sim. também precisa ser efetivamente executada. Você precisa executada, pegar... Eu sou criativa, mas não crio nada. Eu sou criativa, mas eu não crio nada. Você precisa transformar também esse abastecer de ideias. Tanto que, assim, quando eu estou num processo criativo, eu me oxigeno, eu vou no gargalo, eu vejo o filme, eu leio, aí chega uma hora que eu falo, chega, agora não entra mais nada. Eu vou ter que usar. Não quero ver mais nada. É para assim, eu não quero saber. Eu não quero nenhum estímulo mais, porque eu já estou Exatamente. Chega uma hora que você precisa fazer essa escolha para você chegar e falar, não, agora não. E óbvio que fica coisas para fora e que pode ser um outro trabalho ou não. E assim, na verdade, a atividade, aí eu estou falando até de mim, né? A atividade cerebral que eu tenho, o tanto de criatividade que fica ali, que eu fico me abastecendo, eu não executo, Fabi, nem 1% do que eu gostaria. Eu gostaria de executar, mas assim, eu não executo nem 1%, porque existem assim, milhões de cadernos, milhões de anotações. No outro dia eu sentei para fazer uma arrumação, e daí eu fui vendo coisa, eu falei, putz, que ideia legal isso aqui, que site bacana. E foi um insight de, assim, anos atrás, sabe? Porque você não... Nossa, eu faço muito isso. Anos, aí eu olho assim, caraca, essa ideia foi sensacional. Por que eu não fiz ela? Exatamente, porque aquilo ali teve que, de algum momento, ser colocado de lado e não deu, né? Então, isso é importante falar também. Porque chega uma hora que, senão, você só se abastece e não processa. A gente precisa estar fazendo processos, né? Porque aí você avança, você consegue fazer as trilhas. É como aquela coisa, você planeja e não sai do lugar. Não pode ser dessa forma. Resultado, né? Aí alguém trabalha com a autoestima. Você só tem resultado quando você consegue. Você só melhora a tua autoestima quando você consegue ver o resultado. Você precisa materializar alguma coisa para que você tenha esse exercício de autoestima mais elaborado. Se você só ficar pensando na coisa, você não está vivendo, você só está pensando, né? Você ainda não está exercitando a coragem que você precisa em se lançar em algo que você não sabe como é, não sabe como vai ficar, não tem certeza do gosto, se vão gostar ou não, se vão aprovar ou não, e isso é importante para você às vezes. Então você evita. Você evita fazer, né? Fica aquele gato correndo atrás do próprio rabo, né? Nunca faz alguma coisa para não ter que lidar com o resultado do que você consegue naquele momento. Mas é a partir daí que você consegue melhorar a tua autoestima, porque você vê
mesmo que não esteja perfeito quanto você imagina, você criou, você fez, você botou aquilo ali para fora. Então, você conseguiu aquele resultado através do seu próprio exercício. E isso te fortalece, né? Senão, só fica na cabeça, né? Só fica nas ideias. E isso vem da questão das escolhas. A Cris está falando do expirar, respirar, que é exatamente isso. Você tem que deixar o ar entrar, mas ele precisa sair também. Porque se ele só entrar, você sufoca. Se ele só sair, Uhum. você não vive, você não faz o processo. É processo, né? E aí a gente É. olha a natureza, eu sempre gosto de brincar, de olhar a natureza com o olho mais apurado, com esse olhar mais criativo, né? E aí você vê os processos de fotossíntese, os processos da gestação. Os processos, eles têm início, tem o processo e aí tem a finalização, né? Então, a gente precisa fazer essa roda, esses ciclos, para que a gente consiga ir efetivamente tendo produtividade, tendo resultado, tendo efeito e usufruindo de tudo isso, né, Fabi? Porque o que é mais importante é a hora que você usufrui disso. Congelou. Tá indo? Tá. A voz tá indo? Voltou? Congelou aqui. Voltou. Voltou. Que é você usufruir disso, né? Porque a coisa só funciona se você consegue realmente usufruir dessas benesses que esses processos criativos, que essa prática da criatividade dentro do teu dia a dia te tragam para que você exerça isso no micro, né? No pequeno, no simples. E aí você pode elaborar o que você quiser. Aí você pode elaborar grandes trabalhos, sejam artísticos ou não, mas que sejam absolutamente orgânicos, viscerais e necessários para você ser quem você é, né? Para você se fazer por inteira. Eu acho Sim. que isso é o mais legal da parada. E outra coisa, eu até trouxe aqui, porque dentro dessa pauta, né, que é uma pauta de empreender criativamente, empreendedorismo criativo, uma coisa que eu sempre friso, fixo, a gente tem uma questão que é nossa, que é a gente confiar no nosso taco, que é a gente apurar o nosso olhar, mas tem outra coisa que eu não abro mão, que é a educação. Então, leiam, 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 leiam muito. Daí eu trouxe a indicação de um livro, Você é Criativo, Sim, Senhor. É muito legal esse livro. É do Henrique. Eu conheci o Henrique na época que eu trabalhava na Educar. E esse livro ele me deu, a gente trocou de amigo oculto. Eu fui amigo oculta dele, e aí está autografado. Eu tenho maior orgulho disso. Assim, fico mostrando para todo mundo meus livros autografados. E é um livro fantástico, porque ele é um especialista em criatividade e ele te explica isso que a gente está falando de uma maneira informal, numa maneira de chá, numa maneira de troca de ideias. Porque eu também só acredito, Fabi, quando você traz alguma fala que ela esteja baseada em alguma questão acadêmica. Eu sou absolutamente acadêmica nesse sentido, né? Eu acho que, minha opinião, gente, tua opinião não serve para nada, minha opinião não serve para nada, se ela não estiver baseada em cima de conhecimento técnico, se não vira cada um. Por isso que a gente está tão polarizado assim, por isso que a gente está tão esculhambado assim, porque cada um está falando o que quer. Abre a câmera e mete pau, gente. Vai falando o que quer, o que deu vontade, baseado em quê? Em nada, porque eu acho. Opa, como assim? Você não está baseado em nada, então você não tem. Tudo que você fala não serve para nada. O presidente acabou de falar que tem um negócio que a máscara faz um mal baseado numa pesquisa de internet. Aí tu fala, oi? É isso que a gente não pode deixar acontecer. Porque quando você começa a ter uma percepção global, geral, você começa a entender e colocar tudo nos trilhos. E aí fazer escolhas, que elas podem ser, eu acho, qualquer escolha legal. Bacana. O mundo é uma miscelânea. Que legal que a gente é assim. Que legal que a gente é diferente. Mas eu procuro sempre estar muito respaldada no que eu falo, no que eu trago, no meu trabalho, porque dessa forma você também dá segurança para quem está aí do outro lado. Dessa forma, eu me respeito e eu respeito quem está me ouvindo, né? Porque isso extrapola uma questão só da minha opinião. A minha opinião, eu acho que serve para quem gosta de mim, né? Quem gosta de mim, né, minhas filhas, pessoas que estão à minha volta, meus amigos, vou pedir a opinião da Kátia. Mas na hora que a gente traz isso a nível profissional, né, Fabi,
a tua opinião, ela serve muito pouco, porque, na verdade, a Sim. tua opinião é para você. Na hora que você traz a sua Sabe, opinião até pessoal baseada... da opinião, até a família Exatamente isso. perguntam, então, o que Exatamente que eu isso. faço? Eu falo, não sei. Você sabe o que é melhor para você. Exatamente Eu isso. tô muito, eu tô escorregadia, assim. Exatamente isso. Então, assim, eu sempre falo, eu já ouvi muitas coisas e eu sou muito segura na minha questão profissional, até porque eu invisto muito nisso ao longo de toda a minha trajetória. E dia a dia eu estou investindo nisso. Então, é muito importante, né, Fabi, a gente está fazendo essa construção. Por isso que eu adoro conversar com você, porque é isso, né? É um profissional que tem a seriedade dentro do que faz. E isso é fundamental para que a gente tenha avanços bastante significativos. Porque na hora que a gente consegue fazer essa comunhão de negócios misturados, a gente consegue avançar muito mais. Então, eu acredito realmente na questão da colaboração, da questão da fusão de ideias, né? Que é você pegar... isso é uma tendência, né? Esses negócios que se misturam e que fazem uma outra coisa, são duas coisas absolutamente distintas e que, num determinado momento, se entrecruzam e colocam alguma coisa positiva no mundo. E isso é de um impacto imenso, tremendo, né? E hoje a gente tem ferramentas, que é essa aqui, que a gente está usando agora, para atingir muito mais gente, para a gente poder estar acessando muito mais gente e para a gente estar trazendo uma coisa que eu gosto de frisar, que é a nossa boa verdade. Mas ela passa largo do que eu acho. Ela está ali muito baseada dentro de conhecimento técnico, sim. Eu gosto de frisar isso porque não é um pensamento só do que eu acho de percepção de mundo. Apesar do papo ser informal, apesar da gente estar trazendo pautas que elas são gostosas e que até porque para a vida não ficar chata, né? Porque já está Sim. amolecendo. Não, a gente Então, fica muito, muito dura. A gente fica muito, exatamente. Não, a muito proposta não seco é essa. e cansa Mas é também. a Não é gente essa. exatamente, a gente frisar que a questão é em cima, sim, de um conhecimento que ele é pautado. Então, olha, fica a dica, depois eu te mando o livro direitinho, vale a pena. Tá, E tem eu um uma outro, foto que eu publico nos stories também para as tá? pessoas que estão procurando. E tem um outro que eu não trouxe ele aqui, mas que ele é maravilhoso, que é o Caminho do Artista. Esse é, assim, uma bíblia que vale a pena você, mesmo que você não queira ser um artista, você ler, porque, na verdade, ele é um manual, né? Ele é um manual de criatividade, como você praticar e trazer isso para o teu dia a dia, né? Desde fazer diários, a fazer uma leitura, uma escrita criativa, a você se levar para alguns lugares, né? Que ela chama até que é o leve seu artista para passear, que é você pegar você mesmo e se fazer um convite. Você quer sair comigo? E se sair, sabe? Então, isso é muito legal. São exercícios criativos que a gente pode estar fazendo no dia a dia para estar exercitando a nossa criatividade. Então, assim, é sempre um prazer poder estar dividindo isso e que cada um, quanto mais gente souber, quanto mais gente beber dessa fonte, né, Fabi, mais a gente avança como sociedade, né? Porque assim, Sim, é vai ficar aquilo, muito né? mais Lembrando que legal. criatividade não é para você ser um artista. Criatividade é para você ser uma pessoa presente, que faz escolhas, que tem noção da própria Exato. liberdade que pode ter, que muda de opinião, que muda de perspectiva, que conta a mesma história de várias formas diferentes. Então, ser criativo não é ser artista. Você não vai virar hippie, artista, vendendo arte na praia, nem nada disso. Você só vai ser uma pessoa com mais possibilidades, com mais visões diferentes e vai poder acrescentar mais coisas. E uma coisa que eu sempre falo, a Andréia até perguntou do livro, dos títulos dos autores, é o Henrique, e eu vou dar para a Fabi, ela põe aqui nos stories para a gente dividir, porque eu acho que as duas leituras valem assim super a pena. Uma coisa que eu acho legal a gente frisar é que quando você fala em criatividade, quando você fala em arte, quando você fala uma coisa que parece soberba, né? Que eu falo, o que você é? Eu sou artista plástica. A pessoa revira os olhinhos assim, você fala, gente... Aí você fala, eu vou falar o quê, gente? Porque parece que você é soberba, que você é metida. Você fala, gente, eu estudei, você é cantor. Você não precisa ser cantor para ir num show. Você não precisa ser
ator ou atriz para ir assistir uma peça de teatro. Então, você não precisa ser um artista plástico para fazer manualidades e experimentar feituras manuais, né? Então, exercitar a criatividade é exercitar quem você é e o que você pode acessar em você mesmo, sabe? E trazer isso para ser frisando, assim como um mantra, para o seu dia a dia. A hora que você trouxer criatividade para o seu dia a dia, ninguém te segura, porque a gente fica muito metida, né? A gente fica uma coisa, assim. É bom, é bom. Kátia, obrigada. Muito obrigada por ter vindo, por trazer esse papo, trazer todo o seu conteúdo. Você é uma mulher de conteúdo. Eu até fico mais calada e deixo você falar. Obrigada pelo conteúdo. A live vai ficar salva. Vou salvar ela agora e vou postar no feed para quem chegou no meio poder rever e mandar para os amigos também, se quiserem ver. E os livros, a gente vai mandar uma fotinho, eu boto nos stories na sequência também, para você poder ver, achar, ler e depois conta pra gente o que achou. Trabalhar a essência de cada um. Isso aí, Cris. E a gente fazendo jabazinho também, né? Não, a gente fazendo aquele jabá também de internet que é necessário, preciso, necessário. Compartilha, curte. Olha, quem não tá comigo ainda, vai lá no meu @KatiaCalaca, aperta o dedinho lá, curtir, acompanha, compartilha. Faz a mesma coisa com o Fabi, porque é necessário a gente criar essa cadeia criativa e protetiva em rede, né? Sim, a gente precisa mesmo. As pessoas precisam terem noção de que aí junta tudo com a criatividade de novo. Que se a pessoa ela sai do lugar só do observador e se coloca no lugar do contribuidor, ela sabe que é legal ela seguir, que é legal ela compartilhar, que é legal ela curtir, porque aquela ferramenta ali existe e dá voz para quem tem mais pontos de visão, né? Então, se você tem mais pessoas vendo, assistindo, curtindo, você aparece mais. E a mensagem é boa? Não é, né? Vamos dar destaque para o que colabora, para o que adiciona, porque é bom. Então, se você gosta do conteúdo que eu faço, que Kátia faz, contribui para que a gente consiga ter uma visibilidade maior. Na ferramenta, eu até sim. Assim, se não gostar, pode sentar o pau também. Mas aí no lugar de protagonista, né? Falando, olha, não gostei. E assim, é de boa, porque é dessa forma que a gente também vai buscar e correr atrás para melhorar, né? Porque eu não curto só também, fala para mim. Assim, a gente não precisa desse afago só positivo. Você pode sentar a régua, não foi legal, para a gente também fazer uma autorregulação, né, Fabi? Então, isso também é muito fundamental. Essa troca é, assim, de uma pertinência absurda, né? Então, podem lá chegar, mas aí é aquilo que eu falei, tem que sustentar o protagonismo. Não gostei, peraí. Vamos lá, não é para não gostei porque eu não gostei. Aí também se alguém quiser que não gostou, eu boto você para resolver. Não, assim, eu adoro isso. Assim, tipo, eu fico com as minhas filhas. A minha filha chegou uma vez, falou para mim que ela ficou, quando ela era criança, ela morria de medo de mim ir para a escola. Aí eu falei, gente, por quê? Porque eu ia tretar com diretora, com professor, mas eu nunca brigava, sabe? Não eram os barracos, eram as argumentativas, porque... E assim, eu já cansei, brigar com homem é maravilhoso, porque ele fala que não posso brigar com a senhora, não. Eu falei, então tá, porque é isso, né? Que bom saber. Fabi, olha só, vamos cortar assim, porque a bateria vai acabar, vamos expulsar a gente daqui. Tu sabe que eu me esparramo e falo. Beijo grande, muito obrigada mais uma vez. Cris, obrigada, tchau. Quero fazer a live com você também, viu, Cris? Já termina aqui. Beijo grande, gente. Tchau.